Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado de histórias, lendas e folclore. Olá! O ursinho Pooh, conhecido no original em inglês como Winnie the Pooh, é um dos personagens mais icônicos da literatura infantil, criada pelo escritor inglês Alan Alexander Milne. A história do ursinho amarelo, amante de mel e seus amigos do Bosque dos 100 Acres começou na década de 1920 e sua origem está profundamente ligada à vida pessoal de Milne, seu filho Christopher Robin e um urso real chamado Winnie. Alan Alexander Milne nasceu em 18 de janeiro de 1882, em Londres, Inglaterra, e faleceu em 31 de janeiro de 1956. Filho de um professor escocês, Milne estudou matemática na Universidade de Cambridge, mas sua paixão sempre foi a escrita. Antes de criar Pooh, ele já era conhecido por suas peças teatrais e contribuições humorísticas para a revista Punch, onde trabalhou como assistente de edição a partir de 1906. Embora tenha escrito obras para adultos, foi com os livros infantis de Winnie the Pooh que alcançou fama mundial. Suas habilidades de capturar a imaginação infantil com humor e sensibilidade veio de sua observação atenta às brincadeiras e à criatividade de seu filho, Christopher Robin Milne. A inspiração para Winnie the Pooh nasceu em 1921, quando Christopher Robin Milne, filho único de A.A. Milne, recebeu um ursinho de pelúcia como presente de seu primeiro aniversário. Comprado numa loja de departamentos em Londres, o ursinho foi inicialmente chamado de Edward Bear. No entanto, Christopher o renomeou Winnie the Pooh após duas influências marcantes. A primeira parte do nome, Winnie, veio de uma ursa preta real chamada Winnipeg, que vivia no zoológico de Londres. Essa ursa, apelidada de Winnie, foi doada ao zoológico em 1914 por Henry Colborne, um veterinário canadense, que a comprou durante a Primeira Guerra Mundial. Colborne nomeou a ursa em homenagem à sua cidade natal, Winnipeg, no Canadá. Christopher Robin visitava Winnie frequentemente no zoológico, onde às vezes tinha permissão para alimentá-la, criando um apego especial pelo animal. A segunda parte do nome, Pooh, foi inspirada em um cisne que a família Milne conheceu durante férias, descrito por Christopher como um som que o cisne fazia. Assim, o ursinho de pelúcia passou a ser chamado Winnie the Pooh, uma combinação que se tornaria mundialmente famosa. Além do ursinho, outros brinquedos de pelúcia de Christopher Robin inspiraram os personagens do Bosque dos 100 Acres. Entre 1920 e 28, ele ganhou bichos de pelúcias que deram origem a Tigrão, um tigre laranja com listras pretas, enérgico e saltitante; Leitão, um pequeno porco rosa, tímido e ansioso; Bisonho, um burro cinza melancólico e pessimista; Cão, uma canguru-mãe super protetora; e Guru, seu filhote curioso e distraído. Diferentemente desses, os personagens Corujão, uma coruja sábia, mas às vezes confusa, e Coelho, um coelho amarelo, meticuloso e organizado, não foram baseados em brinquedos, mas criados diretamente da imaginação de Milne. Um outro personagem, Buster, foi introduzido pela Disney em adaptações posteriores e não fazia parte das histórias originais. Esses brinquedos de Christopher Robin, exceto o Guru, que foi perdido antes da exposição, estão hoje em exibição na Biblioteca Pública de Nova York, na exposição Polonsky dos Tesouros, no edifício Stephen A. Schwarzman. O cenário das histórias, o Bosque dos 100 Acres, foi inspirado em um lugar real, a floresta de Ashdown, em Sussex, Inglaterra.
especificamente uma área chamada 500 Acre Wood. Marlin e sua família viviam perto dessa floresta, e ele frequentemente levava Christopher para passear por lá, onde o menino brincava e inventava aventuras com seus bichos de pelúcia. Essas experiências ao ar livre, cheias de imaginação, foram a base para as narrativas do universo de Poe, que capturam a simplicidade e a magia da infância. A primeira aparição de Winnie the Pooh ocorreu em 24 de dezembro de 1925, em uma história publicada no jornal London Evening News, escrita para a véspera de Natal. Antes disso, em 1924, Marlin incluiu um poema sobre o ursinho no livro de versos infantis When We Were Very Young, ilustrado por Ernest H. Shepard. Shepard, um ilustrador talentoso, desenhou os personagens com base nos brinquedos de Christopher Robin e, em alguns casos, em seu próprio filho, Graham, criando imagens que se tornaram icônicas. O primeiro livro completo, intitulado Winnie the Pooh, foi publicado em 14 de outubro de 1926, seguido por The House at Pooh Corner, em 1928. Ambos foram ilustrados por Shepard, cuja arte complementou perfeitamente os textos de Marlin, com traços simples e expressivos que capturavam a personalidade de cada personagem. Mais tarde, Marlin publicou outro livro de poemas, Now We Are Six, em 1927, que também incluía referências a Poe. A aparência de Poe, conforme descrito nos livros e ilustrados por Shepard, é a de um urso de pelúcia amarelo, com um corpo rechonchudo, olhos pretos e brilhantes, um focinho curto e uma expressão amigável, mas ligeiramente distraída. Ele frequentemente aparece com uma camiseta vermelha nas adaptações da Disney, embora nas ilustrações originais de Shepard ele seja apenas um urso de pelúcia sem roupas. Sua paixão por mel é um traço marcante, frequentemente levando-o a situações cômicas e desajeitadas. Tigrão é descrito como um tigre laranja com listras pretas, sempre pulando com energia. Leitão, pequeno, rosa com orelhas grandes e uma expressão nervosa. Bisonho tem uma aparência cinzenta, com uma cauda que vive se soltando, reforçando seu ar melancólico. Can e Guru, como cangurus, têm tons marrons, com Can sendo maior e maternal, enquanto o Guru é pequeno e aventureiro. Coelho é um coelho amarelo, sempre preocupado com sua horta, e Corujão é uma coruja marrom, com uma postura sábia, mas propensa a erros de ortografia. A criação de Poe não foi apenas um marco literário, mas também uma história pessoal complexa. Embora as histórias tenham encantado gerações, a relação entre Marlin e seu filho foi marcada por tensões. Christopher Robin, nascido em 21 de agosto de 1920 e falecido em 20 de abril de 1996, sofreu com a fama de seu alter ego fictício. Enviado a um internato aos 10 anos, ele enfrentou bullying por ser a inspiração dos livros, o que gerou ressentimentos em relação a seu pai. Em seu livro de memórias, The Enchanted Places, 1974, Christopher expressou sentir que o pai havia usado sua infância para alcançar o sucesso, deixando para ele apenas a fama vazia. Ele também ficou magoado quando Marlin doou os brinquedos originais para a Biblioteca Pública de Nova York, sem seu consentimento. Além disso, Christopher vendeu seus direitos de royalties para financiar o tratamento de sua filha, Claire Marlin, que nasceu com paralisia cerebral e se tornou uma ativista em Londres. A história de Winnie, a ursa real, também é fascinante. Durante a Primeira Guerra Mundial, Henry Colborne, um veterinário canadense, comprou a filhota de urso por $20 em White River, Ontário, enquanto viajava para a guerra. Ele a levou para a Inglaterra como um mascote de sua unidade militar, mas ao ser enviado para a França, deixou Winnie no zoológico de Londres, onde ela viveu até 1934. A ursa era conhecida por sua docilidade,
permitindo que visitantes, incluindo Christopher Robin, interagissem com ela. Em termos comerciais, os direitos de Winnie the Pooh foram adquiridos em 1930 por Stephen Schlesinger, que transformou o personagem em um fenômeno comercial com brinquedos, jogos e programas de rádio. Em 1961, a Disney comprou os direitos, lançando animações como Ursinho Puff e A Árvore do Mel, de 66, e popularizando o personagem globalmente. No Brasil, o nome foi inicialmente traduzido como Ursinho Puff, mas a partir dos anos 2000, a Disney passou a usar Ursinho Pooh para se alinhar ao original. Disputas legais sobre os direitos autorais ocorreram, especialmente entre a Disney e a família Schlesinger, mas em 2009 a Disney garantiu os direitos de marca e royalties. Em 2022, os livros originais de Milne entraram em domínio público, permitindo novas adaptações, como o filme de terror Winnie the Pooh, Blood and Honey, de 2023. Curiosamente, um estudo publicado em 2000 pela Canadian Medical Association sugeriu que os personagens de Pooh poderiam representar transtornos mentais, uma interpretação que ganhou popularidade, mas é controversa. Por exemplo, Pooh seria associado a TDAH e transtorno alimentar por sua obsessão por mel, Leitão a ansiedade generalizada, Tigrão a hiperatividade, Bisonho a depressão, Coelho o toque, Guru o autismo, Khan a fobia social e Christopher Robin a esquizofrenia. Embora essa análise seja especulativa e não intencional por parte de Milne, ela reflete como as personalidades distintas dos personagens ressoam com leitores de diferentes perspectivas. Por fim, Winnie the Pooh foi banido na China a partir de 2013, devido a memes que comparavam o urso ao presidente Xi Jinping, levando à censura do personagem, incluindo a proibição do filme Christopher Robin 2018 no país. Apesar disso, a história de Pooh continua a encantar pelo mundo com sua simplicidade e mensagens sobre amizade e imaginação. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.